Neste vídeo nós vamos falar um pouquinho a respeito do pensamento aristotélico. O objetivo aqui consiste em conhecer a estruturação do pensamento e o contexto a partir do qual emerge a filosofia aristotélica. Aristóteles nasceu em 384 e morreu em 322 a.C. Ele nasceu em uma colônia, portanto, diferente do que muitos imaginam, Aristóteles não nasceu em Atenas, mas sim em uma colônia grega, chamada de Estagira. É por isso que muitos se referem a ele como sendo o Estagirita. O Estagirita, portanto, o Aristóteles, ele passou boa parte da sua infância na corte da Macedônia, porque ele era filho de um médico muito importante chamado Nicômaco. Nicômaco, o pai de Aristóteles, era médico do rei Felipe da Macedônia. Durante parte da sua vida, ele viveu junto do seu pai, até que ouviu falar de um grande pensador que vivia em Atenas, chamado Platão. Então ele se dirige para lá e decide estudar na Academia de Platão, a grande escola que Platão havia fundado em Atenas. Aristóteles passa alguns anos na companhia de Platão, se torna o seu maior discípulo e todos acreditavam que Aristóteles seria de forma natural o sucessor de Platão na Academia de Atenas, uma vez que Aristóteles era, sem dúvida nenhuma, o maior discípulo de Platão. Porém, Aristóteles e Platão, eles produzem um conhecimento, uma filosofia que tem caminhos bem distintos. Não é à toa que Platão é considerado um pensador idealista. Platão recorre à matemática, à abstração, para tentar compreender o mundo, enquanto que Aristóteles renuncia a esses elementos, renuncia ao mundo metafísico de Platão, renuncia ao uso da matemática como elemento fundamental para a produção do conhecimento e se volta mais para a análise empírica da realidade. Aristóteles, por ser mais empirista, mais realista, ele vai fazer um estudo a respeito dos animais, um estudo a respeito das plantas, catalogando animais, catalogando plantas. Ele vai escrever sobre tudo, absolutamente tudo. Ética, direito, política, biologia, economia, todos os assuntos despertam a atenção e o interesse de Aristóteles. Foi assim, então, que Aristóteles foi se tornando esse grande discípulo de Platão, até que Platão falece e Aristóteles também acredita que ele seria o sucessor de Platão. Mas isso não foi possível, porque em Atenas havia algumas leis muito rigorosas com relação a pessoas que não eram atenienses de berço. Aristóteles era um estrangeiro em Atenas. Aristóteles foi impedido de assumir a Academia de Platão. Isso deixou Aristóteles muito triste. Ele volta, então, para a Macedônia, para junto do seu pai, e lá na Macedônia ele se dedica a dar aulas particulares. Ele se torna o preceptor daquele que seria o futuro imperador da Macedônia, que era nada mais e nada menos do que Alexandre o Grande, Alexandre Magno. Aristóteles passa alguns anos instruindo o príncipe herdeiro da Macedônia, até que Aristóteles decide retornar para Atenas, e lá em Atenas, que era a capital intelectual do mundo grego antigo, Aristóteles decide fundar a sua escola de filosofia. Sabendo que ele não poderia adquirir um prédio físico por ser um estrangeiro em Atenas, Aristóteles então cria uma escola diferente daquela tradicional que Platão havia inaugurado. A escola fundada por Aristóteles se chama Liceu. Liceu já traz na própria etimologia da palavra essa ideia que é algo muito mais prático, muito mais manual do que a academia do Platão, que era um espaço muito mais intelectual, muito mais abstrato. No Liceu,
do Aristóteles. O interessante é que essa escola, ela não era uma escola física, não tinha um espaço, um prédio onde ela oferecia suas aulas. O Liceu era uma escola peripatética, era uma escola ambulante, que se reunia nas ruas, nas praças, debaixo de uma marquise qualquer. O Aristóteles dava aulas andando, ao ar livre, instigando os seus alunos a conhecerem o mundo real, a verem os problemas da realidade, e a partir dessa experiência com o mundo, os alunos eram desafiados a propor algumas soluções que pudessem tornar o mundo melhor. Aristóteles teve filhos, né? Sabemos aí que ele foi pai do Nicômaco, que leva o mesmo nome do avô, e foi assim, nessa escola peripatética, muito mais realista, muito mais comprometida com a realidade, que o Aristóteles ele desenvolve toda a sua produção intelectual, que ainda hoje se mostra extremamente importante e influente no mundo atual.